Boa noite a todos. É com grande alegria que realizamos nesta noite a sessão dedicada ao poeta Olavo Bilac, nos 100 anos de seu falecimento. Esta casa sempre reverencia a memória de dos artistas brasileiros, dos pensadores, dos intelectuais brasileiros, daqueles que fazem parte da sua cultura e da sua história. Casa fundada em 1909, em Juiz de Fora, por um grupo de amantes da língua portuguesa e da literatura. A Academia Mineira de Letras lá ficou até o ano de 1915, quando se transferiu para Belo Horizonte, ainda uma jovem capital republicana. De lá para cá, continuou fiel ao exercício da sua missão e, há décadas, promove uma importante programação cultural, gratuita, aberta ao público, para a qual sempre convidamos todos os amigos. Este é um momento de cultivar a arte, a cultura, a literatura, a história, a memória, enfim, aquilo que alimenta a nossa alma e nos eleva, nos faz mais felizes. Fiel à minha natureza, como eu tenho dito, eu aproveito o pequeno espaço introdutório desta sessão para, desde logo, divulgar a sessão de amanhã. À noite, amanhã, faremos uma sessão sobre a obra de um antigo integrante desta casa, Alfonso de Guimarães Filho. Esta sessão será liderada, a palestra será dada por Lucas Guimarães, poeta, sobrinho neto de Alfonso de Guimarães Filho, que, assim como Alfonso de Guimarães, também integrou esta casa, que agora tem em seus quadros o seu filho, o poeta Afonso Guimarães, Afonso Henriques. Enfim, sem mais delongas, quero agradecer a presença de todos e agradecer, sobretudo, a presença entre nós, a presença sempre generosa e gentil de Aldemaro Taranto Goulart, do mestre de várias gerações, Aldemaro Taranto Goulart, que fez o seu mestrado em literatura brasileira pela UFMG e seu doutorado em teoria literária e literatura comparada pela USP. Atuou como professor dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas e escreveu dezenas de livros e artigos em revistas especializadas, tratando de teoria literária e prática de construção do texto literário. Aldemaro é sempre uma presença cordial, agradável, amena e sempre muito pronta quando recebe os convites desta casa. Eu nunca vou me esquecer da memorável palestra que ele proferiu aqui em 2016 sobre Murilo Rubião, um dos escritores que Aldemaro estuda, né? Então, a volta dele a esta casa é saudada sempre com muito carinho. Muito obrigado, professor, e eu peço aplauso de boas-vindas ao Aldemaro Taranto Goulart. Muito obrigado, Rogério, pelas suas palavras tão gentis e afetuosas. E eu digo que, realmente, a minha experiência de vir aqui à Academia Mineira de Letras é sempre... Eu sempre lembro com muito prazer, né? Porque, por exemplo, como você citou aí, em 2016, né, quando aqui estive falando sobre Murilo Rubião, eu me lembro de ter tido um encontro com várias pessoas que eu não via há tempos, né, e vários alunos meus lá da PUC que aqui também estiveram presentes. Então, para mim, é sempre um motivo de satisfação de estar de volta aqui nessa casa. E quando o Rogério me convidou para falar sobre um dos dois poetas, né, o Bilac, e o outro era o Alfonso, não? Inglês de Souza. Inglês de Souza. Naturalista. Eu logo escolhi Bilac, por uma razão muito simples, que o Bilac foi um poeta de quem eu não gostava da poesia dele, e acabei depois me tornando um grande aficionado da poesia de Bilac e da prosa de Bilac. Então, eu quero falar um pouco aqui, inclusive, sobre essa transformação que acabou, né, fazendo com que eu passasse a ser um dos admiradores de Olavo Bilac. Mas, vamos começar. Eu gostaria de começar projetando 4 estrofes desse poema Profissão de Fé. São apenas 4 estrofes, depois eu vou projetar mais 2 ou 3,
mas são apenas pedaços do poema, porque esse poema é muito grande. Mas, de qualquer maneira, esse poema a gente pode dizer que ele é uma espécie de bíblia do estilo ao qual Bilac se ligou, que é o parnasianismo, né? Então, na verdade, o que o parnasianismo prega é um trabalho extremamente sutil, delicado, intenso na linguagem, na construção do poema, na elaboração das rimas, na metrificação dos versos. Quer dizer, o parnasianismo tem como orientação fundamental esse trabalho especial sobre a forma com que se deve fazer um poema. Então, nós temos aí um exemplo nesse Profissão de Fé, quando na primeira estrofe ele fala: não quero Zeus Capitolino, Hercule Belo, talhar no mármore divino com um camartelo. Vê-se que ele repudia um trabalho que lida de uma maneira, vamos dizer assim, brutal com um instrumento, que é o camartelo, para talhar uma figura numa peça, numa pedra, né, de mármore, né? E não significa isso que o trabalho não seja bom, mas para o que Bilac queria mostrar, essa ideia de que trabalhar uma imagem grandiosa, uma estátua extremamente pesada, né? Isso não era realmente o que ele entendia como sendo o trabalho delicado que deve ter o poeta. Tanto é que na estrofe de baixo ele reforça essa ideia quando ele se refere a Atene, né? A deusa Atene, que outro não eu a pedra corte, quer dizer, que outro vai fazer o que querem fazer com a pedra, o trabalho do escultor, para erguer de Atene o altivo porte descomunal. E depois ele vem dizer o que seria, na verdade, o objetivo do poeta parnasiano. É o trabalho sutil, delicado, pensado, elaborado, como o trabalho de um ourives, né? Mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista, que seria os Zeus e a Atene, seduz-me um leve relicário de fino artista. Quer dizer, isso para ele seria muito mais importante aquele trabalho fino, sutil do ourives. Tanto é que ele depois diz logo em seguida: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Quer dizer, então essa é a preocupação do Bilac ao dizer como seria o trabalho do poeta, né, ao construir o seu texto, ao construir o seu poema. Bom, sabe-se que Bilac teve uma recepção pouco, vamos dizer assim, lisonjeira no Brasil, depois do modernismo, né? Porque o modernismo jogou tudo para cima. O primeiro momento do modernismo foi um momento de destruição, né? De contestação, de colocar em questão tudo aquilo que se referia ao passado, à tradição. Então, quando o público, né, que apreciava essa revolta do modernismo encontrava uma poesia feita quase com régua e compasso, como é a poesia parnasiana, realmente esse público não podia gostar disso. Por isso é que o Bilac não teve uma recepção muito boa entre vamos dizer assim, o leitor moderno e contemporâneo, né? Por causa dessa discrepância da poesia dele com a poesia do modernismo. Mas é preciso ver que ele foi um poeta que teve muito prestígio na sua época. Tanto é que ele foi cognominado o príncipe dos poetas brasileiros, né? E uma coisa, Rogério, que eu vi, que eu achei assim, realmente muito interessante, é no livro que você organizou, né? Na entrevista com o Zé Augusto, como é que é o... Zé Murilo de Carvalho? Não, o nosso Ângelo Osvaldo. Ângelo Osvaldo, né? Que é um acadêmico e é o secretário, né? O Ângelo Osvaldo, lá na entrevista dele, ele fala uma coisa que eu achei realmente muito interessante. Ele disse que o avô dele, o José Augusto de Araújo, né? José Osvaldo de Araújo, era parnasiano, era um homem ligado à academia e tudo mais, e que ele gostava muito do parnasianismo e dos poetas parnasianos. E ele, diz o Ângelo, lá nessa entrevista, que o avô contou que, em certa ocasião, Olavo Bilac e o Alberto Oliveira vieram a Belo Horizonte, né? E foram recebidos lá na Estação Central
por um grupo enorme de estudantes, inclusive o próprio avô dele fazia parte desse grupo, e o grupo saiu carregando Bilac e Alberto Oliveira nas costas pela Rua da Bahia acima, né? Quer dizer, então isso mostra que mesmo na época, que já não era mais, digamos assim, a época do parnasianismo, em pleno modernismo, né? Que mesmo nessa época a gente tinha já essas notícias, né, da apreciação que se fazia, que se tinha quanto ao poeta Olavo Bilac. Mas o grande prestígio do Bilac está em dois aspectos, no meu entendimento. Primeiro, o engenho verbal, né? O engenho verbal dele é uma coisa realmente extraordinária, quer dizer, é um indivíduo que sabe lidar com a palavra, que isso é o ofício do escritor. E ele sabia realmente organizar um discurso, fosse o discurso na acepção exata, por exemplo, de uma conferência, fosse o discurso na acepção de um poema, né, de um poema parnasiano, né? Então, esse engenho verbal, essa facilidade de organizar aquilo que ele tinha a dizer da maneira mais surpreendente possível, isso foi um dos pontos que sempre despertou muito a atenção das pessoas em relação ao Olavo Bilac. E outra coisa é que ele tinha alguns elementos com os quais ele lidava e que eram extremamente interessantes. Por exemplo, o Bilac foi um grande cultor da beleza feminina. Então, poemas dele são vários os poemas em que ele fala da beleza da mulher, vários poemas que ele fala da pintura de grandes cenários, né? E vários poemas em que ele fala de quadros da história nacional. Então, essas coisas é que fizeram com que ele fosse realmente um poeta muito apreciado. Mas vamos dar um pequeno passeio pela obra dele, para que a gente possa confirmar essas coisas que eu estou dizendo. O primeiro livro dele foi publicado em 1888, né? E vejam que Bilac tinha, nessa altura, 23 anos de idade. Então, uma pessoa com 23 anos de idade já ter um livro publicado, né, significa que havia realmente um reconhecimento da qualidade do trabalho que ele fazia. Mas esse livro recebeu o título de Poesias, e ele estava dividido em 3 partes. Havia poesias, portanto, de um determinado período, que estava na primeira parte chamada Panóplias, que significa assim, armadura, né, um escudo. A segunda parte, Via Láctea, e a terceira parte, Sarças de Fogo. Quer dizer, já os títulos dá para a gente ter uma ideia de como o Bilac pôde lidar com os temas com que ele trabalhou, né? É interessante a gente verificar que ele dividiu dessa forma por causa de do aparecimento cronológico. Os primeiros poemas do Panóplias, os que vieram em seguida no Via Láctea e os últimos do Sarças de Fogo, né? E é uma coisa interessante verificar o seguinte: na publicação desse livro, antes mesmo de ele apresentar os poemas, antes de apresentar o título de cada uma das partes, Panóplias, Via Láctea e Sarças de Fogo, ele fez questão de publicar integralmente o Profissão de Fé, né? Então, eu acho que vale a pena voltar ao Profissão de Fé, mais algumas poucas estrofes, para a gente perceber como ele entendia a produção do texto, né? Então, veja, ele diz: torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quer dizer, é a maneira como o Ourives trabalha, é a maneira como o poeta trabalha. Quer dizer, da maneira que o Ourives engasta a pedra preciosa na peça de ouro, o poeta deve engastar a rima no poema. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do Ourives saia da oficina sem um defeito. Quer dizer, da mesma maneira que, portanto, o verso ou o poema deveria sair da oficina poética sem um defeito. E, inclusive, ele se voltava contra aqueles que, porventura, fossem contra os ditames do parnasianismo. Como, por exemplo, a gente vê na terceira estrofe, quando ele diz: este que de entre os mais o vulto ferrenho alteia, e em jato espere o amargo insulto que te enlameia, quer dizer, um insulto que enlameia a forma, não é, que é o que ele está dizendo, e ele vai completar: é em vão que as forças cansa e a luta se atira, é em vão que brande no ar a massa bruta, a bruta mão. Quer dizer, então, não adiantaria que os detratores do parnasianismo
os que se colocavam contra o culto da forma tivessem lá suas reações, porque isso seria em vão. E ele, inclusive, termina até o poema dizendo que, se fosse preciso, ele, poeta, morreria em defesa da forma, né? Mas, voltando àquela divisão do primeiro livro dele, Panóplias, são os primeiros textos que estão cunhados bem dentro dos princípios do parnasianismo, mas já no segundo, no Via Láctea, nós temos já, além do aspecto de estar preocupado com a forma, mas já um elemento novo que o Bilac introduz, que é a sensualidade, coisa que vai ser ainda mais evidente na terceira parte, são as últimas poesias de Sarças de Fogo, onde claramente a gente divisa dois movimentos ali, que são a frieza, né, própria do parnasianismo, mas também a sensualidade. A título de exemplo, eu quero mostrar aqui um desses poemas, que é o Satânia, que está em Sarças de Fogo. Então, vejam, nua, de pé, solto o cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente, pela janela, como um rio enorme de áureas ondas tranquilas e impalpáveis, profusamente à luz do meio-dia, entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, doura os espelhos e os cristais inflama. Depois, tremendo como o arfar, desliza pelo chão, desenrola-se e, mais leve como uma vaga preguiçosa e lenta, vem-lhe beijar a pequena ponta do pequenino pé macio e branco. É um poema que tem, claro, o seu tônus de sensualidade. Mas o que me parece mais importante, que eu acho que é realmente fantástico no Bilac, é como ele consegue dizer com palavras que não estão diretamente relacionadas com o tema, né, o aspecto que ele está destacando. Então, se a gente observar esse poema aí, começar a fazer um exame de algumas palavras, de algumas construções, vai se ver claramente que existe aí uma tonalidade erótica muito significativa, né? E isso aí é o que é muito próprio do Bilac, que é dizer sem apelar para grosserias, né? É dizer com delicadeza, como a gente vê nesse poema, né? Mas o que é interessante a gente observar é que, quando a gente fala que existem determinadas construções que podem dar uma tonalidade diferente àquela aparente forma exterior do poema, é porque, na verdade, todos nós somos guiados pelo inconsciente, né? Então, é evidente que tudo que nós escrevemos, nós estamos colocando no papel elementos que muitas vezes passam despercebidos pela censura e que acabam ficando ali no papel. Às vezes o poeta nem se dá conta de que disse aquelas coisas, porque às vezes ele disse sem saber o que estava dizendo, porque é um trabalho do inconsciente que se faz presente ali. E eu gosto muito de ver a obra literária sob essa perspectiva da psicanálise, porque eu acho que é uma leitura muito rica. Nós sabemos que, de acordo com a psicanálise, o nosso inconsciente ele é abarrotado, né, como diz o Drummond, num famoso poema dele, abarrotado de elementos ligados diretamente ao prazer, né, ao gozo. E esses elementos é aquilo que na psicologia profunda eles chamam de formas inarticuladas, ou seja, são formas que estão ligadas a esses princípios do prazer e que o poeta tenta articular, ou seja, tenta transformar numa linguagem, né, na expectativa de que aquele prazer que ele tem a concepção de estar abarcando no momento que ele vai ao inconsciente e tenta trazer essas formas para o lado consciente, para a parte, vamos dizer assim, visível, né, ou a parte mais compreensível, né, da sua psique, nesse momento é que ele tenta fazer o poema como se o poema fosse algo que desse ao leitor o mesmo prazer que dá a ele quando ele tenta reproduzir essas formas inarticuladas numa forma articulada, né? Então, isso é que faz com que, muitas vezes, ao usar essa estratégia, o escritor, né, o escritor esteja se deixando trair pelo próprio inconsciente. Quer dizer, ele está colocando coisas que diretamente
estão ligados ao tema que ele está abordando, mas que muitas vezes não são do conhecimento assim claro dele, né? Isso é uma coisa que realmente a psicanálise explica de uma maneira bastante convincente. Mas ele, além disso, há momentos em que o Bilac acaba perdendo um pouco até o pudor. E, ao invés de apresentar as coisas, como nós vimos nesse poema Satânia, de uma maneira indireta, ele apresenta como, por exemplo, no poema Beijo Eterno, uma estrofe que eu dou aqui como exemplo, que é uma coisa completamente diferente do que até então ele fez. Vejam bem, diz tua boca, vem, ainda mais, diz a minha soluçar, exclama todo o meu corpo que o teu corpo chama, morde também, ai, morde, que doce é a dor que me entra as carnes e as tortura, beija mais, morde mais, que eu morra de ventura, morto por teu amor. Quer dizer, nem parece o Bilac escrevendo isso, né? Um poeta preocupado com a concepção, mas é que essa questão da sensualidade esteve muito presente assim, nos princípios de elaboração da poesia do Bilac. E uma coisa que chama atenção é o seguinte: o professor Antônio Cândido, ele, falando da questão da presença da sensualidade na obra literária, numa conferência que ele fez e que depois foi publicada num livro chamado A Literatura e a Formação do Homem, e foi publicada também na revista da Unicamp, Remate de Males, mas ele chama atenção para o seguinte, que mesmo depois de certo período em que as coisas eram mais aceitas, né, sem aquele rigor como havia antigamente, mas ainda assim, diz o Antônio Cândido, sempre houve muito desconforto entre pais e professores com a leitura de alguns autores. E ele cita dois especificamente, a Luiz Azevedo e Jorge Amado. Sempre foram autores que provocaram muita discussão. Mas diz o Antônio Cândido, esses autores acabavam sendo banidos da escola, né, porque havia sempre uma grita muito grande quando eles apareciam. Mas o Antônio Cândido chama a atenção para um fato curioso. Ele diz assim, que na Eneida de Virgílio e nos Lusíadas de Camões existem passagens terrivelmente eróticas. E, no entanto, nunca ninguém pensou em banir os Lusíadas ou a Eneida das escolas. E ele conclui essa parte dizendo, com o Bilac aconteceu a mesma coisa. O Bilac também tem esses poemas do tipo desse Beijo Eterno que nós vemos aí, mas nunca se cogitou de banir Bilac da escola, dos trabalhos da escola. Bom, agora o indivíduo não consegue fugir ao que ele é, né? Quer dizer, essa questão da sentimentalidade contornada pelo problema da sensualidade, isso foi tão vivo em Bilac que ele, inclusive, com o passar do tempo, revelou-se terrivelmente preocupado com a chegada da maturidade, né? E é uma coisa interessante verificar como, por exemplo, esse poema que aí está, 40 anos, vejam o que diz esse poema. Sim, como um dia de verão, de acesa luz, de acesos e cálidos fulgores, como o sorriso da estação das flores, foi passando também tua beleza. Hoje, das garras da descrença, tem um essa mais aí, hoje das garras da descrença presa, perdes as ilusões, vão-se-te as cores da face, e entram-te na alma os dissabores, nublam-te o olhar as sombras da tristeza, expira a primavera, o sol fulgura com o brilho extremo, e aí vem as noites frias, aí vem o inverno da velhice escura. Ah, pudesse eu fazer novo Ezequias, que o sol poente dessa formosura volvesse a aurora dos primeiros dias. Quer dizer, é um indivíduo que tem um tom realmente terrivelmente melancólico, né? Ao sentir que ele próprio vai perdendo, né, os ardores da sensualidade com o passar dos anos. Tanto é que, quando se publicou um outro livro do Bilac, chamado A Tarde, que foi publicado um ano depois da morte dele, o Alfredo Bose, o professor da USP, também chamou a atenção para um fato curioso, como que esse livro traz essa marca de um certo desespero com o passar do tempo, né? E o Bose chama a atenção para os títulos. Vejam vocês lá, alguns títulos.
Sonata do Crepúsculo. Outro, O Crepúsculo da Beleza. Outro, O Crepúsculo dos Deuses. Miguel Ângelo Velho. Milton Cego. Respostas na Sombra. A Velha Aspásia, que foi uma filósofa grega, né? Então, isso estava presente, era uma preocupação do Bilac, esse declínio, né, das suas forças e dos seus ardores, né, com o passar do tempo. Bom, mas isso eu estou falando essas coisas todas, que eu acho que são uma nota dominante na poética do Bilac, mas pode-se perguntar, mas e o parnasianismo, como é que fica? A bem dizer, o parnasianismo, o poeta parnasiano, ele tinha de tomar uma decisão. Ou ele renunciava ao estilo da sua escola e passava a dar vazão aos seus sentimentos, ou então ele esquecia dos sentimentos e ficava dentro daquele padrão da exigência da forma, né? O que aconteceu com os nossos parnasianos? Simplesmente o seguinte, eles tentaram aliar as duas coisas, né? Eles tentaram articular a forma, a produção do texto segundo aqueles ditames, mas também a sentimentalidade, né? Tanto é que a crítica diz que, no Brasil, só houve uma poeta, que é a Francisca Júlia, que foi definitivamente parnasiana. Os outros todos foram parnasianos com essa articulação a que eu me referi. Bom, mas aí então, gente, eu chego aqui em 1974. Foi o ano, digo assim, da minha virada pró-Bilac, né? Como eu disse, eu não tinha assim, muita tendência a apreciar a poesia de Bilac. Mas, em 1974, eu fiz um curso na PUC com o nosso amigo, querido, professor emérito, crítico, muito exaltado, poeta de primeiríssima qualidade, que é Afonso Romano de Santana. E o Afonso Romano de Santana, ele, na época, fazia uma pesquisa muito alentada a respeito das relações estabelecidas entre a literatura e a psicanálise, né? E nessas relações entre literatura e psicanálise, ele escolheu exatamente Bilac para mostrar como que a linguagem está definitivamente relacionada com o desejo, né? E foi mostrar isso em Bilac. Foi aí que eu comecei a ver que Bilac tinha um quê a mais, além daquilo que eu supunha que fosse o nó da poesia dele, né? Mas o que o Afonso vai fazer com isso é publicar, 4 anos depois, um livro, que é, no meu entendimento, muito interessante, e que foi o livro com o qual eu selei essa admiração pelo Bilac, que se chama Por um Novo Conceito de Literatura Brasileira. Quer dizer, o título do livro é bastante ilustrativo, quer dizer, é uma nova maneira de ler a literatura brasileira, né? E lá ele vai exatamente fazer a leitura de Bilac, e ele faz também algumas considerações a respeito de Clarice, de Aloysio Azevedo, mas, fundamentalmente, o livro é dedicado a Bilac. E o que faz o Afonso? Ao tratar essa questão da relação entre linguagem e desejo, ou linguagem e expressão do desejo, ele vai tomar 3 poemas de Bilac para mostrar isso. Esses poemas são A Tentação de Xenócrates, que eu vou passar algumas estrofes aqui para a gente compreender melhor, o famoso Profissão de Fé, né? E O Caçador de Esmeraldas, que é um poema longo também, dedicado à figura de Fernão Dias Pais dele, né? É interessante a gente ver o seguinte: a questão do desejo está indissociavelmente ligada à linguagem. Vejamos aqui, o Afonso chama atenção para essa frase que ele coloca lá de um professor norte-americano, Norman Brown, num livro chamado, daqui a pouco eu lembro, me esqueci agora, mas é um livro muito interessante, e o Norman Brown faz essa afirmação aí que o Afonso destaca, e que é muito curiosa para nos mostrar como se pode fazer
essa relação de desejo e linguagem. Diz ele lá que a aquisição do poder da fala pela criança ocorre durante o primeiro florescer da sexualidade infantil e como parte inseparável dela. Não se trata de requinte psicanalítico, mas simples observação da infância, reconhecer que na história de todo ser humano a linguagem origina-se na vida infantil das brincadeiras, do prazer e no amor que a mãe centraliza. Bom, então, é claro que se nós fizermos uma pequena investigação a respeito do que pode ser a linguagem, o que pode representar a linguagem, a gente vai ver que não tem como a linguagem se desvincular do desejo. E aí o Afonso chama atenção, no livro dele, para também uma coisa interessante, é quando ele cita um filósofo alemão, Jacob Boehme, e esse filósofo ele vai dizer o seguinte, que a linguagem que Adão usou no paraíso para nomear as coisas, a famosa linguagem adâmica, era uma linguagem diferente de todas as linguagens até então conhecidas. Por quê? Porque era uma linguagem direta, sem distorções e, portanto, sem ilusões, né? Segundo Boehme, o homem, quando recuperar o paraíso, quando ele conseguir voltar ao paraíso, ele vai recuperar também essa linguagem direta e sem ilusões e sem distorções. Um outro que também fala nessa questão da linguagem adâmica é John Milton, no Paraíso Perdido. Ele vai dizer isso, que na linguagem adâmica, entre o significante e a coisa que o significante capta para transformar em linguagem, não existe nenhuma interposição, é uma ligação direta entre o significante e a coisa. Isso faz com que a linguagem seja esplendorosamente simples e clara. Mas, na medida que as coisas vieram evoluindo, segundo os que falam na linguagem adâmica, o que ocorreu foi que a linguagem foi crescendo, ela foi se multifacetando, ela foi adquirindo conotações inúmeras, e, com isso, ela se tornou algo, assim, bastante obscuro em alguns momentos. Uma coisa que, às vezes, leva os indivíduos a desentendimentos, exatamente por causa da impossibilidade de uma compreensão direta, né? Então, é claro que nessa linguagem, com essas multifacetas que vieram sendo acrescentadas a ela ao longo do tempo, essa linguagem tinha de ter um lugar privilegiado para a questão do desejo, né? Então, fica essa questão já definitivamente considerada como sendo a linguagem portadora de uma grande parcela do desejo que habita todos nós, né? Bom, então o Afonso Romano vai analisar os 3 poemas. E ele pega 3 significantes para analisar esses poemas. A mulher, né, a terra e a palavra. A mulher, que é o primeiro tema, ele vai analisar no poema A Tentação de Xenócrates. Nós temos aí apenas algumas partes, porque o poema também é muito grande, mas na primeira parte nós temos aí o filósofo Xenócrates envolvido em suas reflexões. Então, temos lá o que o Bilac diz, é isso: nada turbava aquela vida austera, calmo, traçada a túnica severa, impassível, cruzando a passos lentos as aleias de plátanos. Dizia das faculdades de alma e da teoria de Platão aos discípulos atentos. Na parte 2, vai aparecer Laís, que é uma siciliana escrava, e que uma mulher que tinha um poder de sedução tão grande que ela conseguia prostrar aos seus pés todos os homens que cruzavam o seu caminho. Então, diz o Bilac, para caracterizar Laís, com esses versos: ora, Laís, a siciliana escrava, que a pele seduzira, amada e bela, por esse tempo Atenas dominava. Nem o frio Demóstenes altivo lhe foge o império. Dos encantos dela curva-se o próprio Diógenes cativo. Então, aí está o Apelles, o pintor, o Demóstenes, o tribuno, o Diógenes, o filósofo, ninguém escapa aos encantos de Laís. Na parte 3, ele fala numa orgia, que estava organizada num determinado cerâmico, lá, como ele diz, né, em que as cortesãs nuas bebiam em honra a deusa Ceres, né?
é o momento em que vai aparecer um outro filósofo, de nome Aristipo, que vai desafiar Laís a seduzir o Xenócrates, o frio e distante Xenócrates. Então, diz o Aristipo para Xenócrates, doma-o. Está lá? Não. A segunda parte eu também esqueci de dizer, mas a terceira parte é quando o Aristipo diz para Laís, doma-o e serás rainha. Ela sorria e apostou-se que, submissa e vil, naquela mesma noite a seus pés o prostraria. Apostou e partiu. Vem a quarta parte, que é quando Xenócrates vela em seu quarto, entregue lá as suas reflexões. Né? Então, Bilac caracteriza esse momento dizendo, cisma, e tão aturada é a cisma em que flutua sua alma, e que a regiões ignotas, faltou esse, o transporta, que não sente Laís que surge seminua da muda alcova à porta. A quinta parte é quando Laís vai tentar, em vão, seduzir Xenócrates. Então, como Bilac diz isso, cisma o sábio, que importa aquele corpo ardente que o envolve e enlaça e prende e aperta loucamente. Fosse cadáver frio o mudo ancião, talvez mais sentisse o calor daquela ebúrnea tez. Em vão Laís o abraça, e o nacarado lábio chega-lhe ao lábio frio. Em vão. Medita o sábio, e nem sente o calor desse corpo que o atrai, nem aroma febril que dessa boca sai. Então, nós temos aí a questão de que o desejo, quando ele faz parte numa relação de pessoas, ele, na verdade, ele estabelece um desequilíbrio, porque o desejo é, sobretudo, descentrador. Né? É impossível o desejo ter vamos dizer assim, seguir um caminho reto sem provocar grandes conflitos. Né? E o que a gente vê é que o desejo é intenso na cortesã Laís, mas, por outro lado, ele é inteiramente anulado no sábio Xenócrates. Né? Então, o Afonso, inclusive, na análise que ele faz do poema, ele chama atenção para mostrar como o Bilac, com aquele engenho verbal de que eu falei, como que ele consegue criar, ao longo do poema, toda uma atmosfera que traça essa diferença entre a cortesã Laís e o filósofo e sábio Xenócrates. Quando ele se refere, por exemplo, a Laís, ele usa expressões como corpo ardente, nacarado lábio, como nós vimos, aroma febril. E quando se refere ao sábio, o que nós temos? Nós temos lábio frio, pedra fria, mudo ancião. Quer dizer, então, o que se percebe é que a razão, que está exatamente do lado do sábio, domina a emoção. O desejo, pois, é interditado, porque com a maneira insensível com que Xenócrates recebe os afagos da Laís, ela não consegue realizar o seu desejo. Né? Agora, é interessante uma outra coisa que a gente pode observar também, que o desejo do poema representa a exigência que se faz ao poeta parnasiano. Né? Porque o que o poeta parnasiano quer? Ele quer controlar inteiramente a emoção, quer controlar o instinto. Ele quer interditar o instinto. Então, da mesma maneira que o desejo pode ser interditado, o instinto também seria no momento da criação de um texto. Mas, como eu disse, nos poetas parnasianos isso ocorre não com tanta clareza como a gente poderia pensar à primeira vista. Né? O instinto não é tão dominado assim. Bom, o outro poema, que é o Caçador de Esmeraldas, é um poema enorme também que Bilac dedica ao Fernão Dias Pais Leme, né? E ele vai falar exatamente no desbravamento do território brasileiro, que é a busca da riqueza, né? E que inspirava Fernão Dias Pais Leme. E, com isso, ele ia desbravando os territórios e levando a cultura, mas também violentando, matando índios, inclusive, assim, violentando a própria terra. Né? Quer dizer que, então, o que se pode perceber é o seguinte, que essa imersão do Fernão Dias Pais Leme, território adentro no Brasil,
ele fundou inúmeras vilas e, quer dizer, ele levou a colonização a inúmeras partes que eram absolutamente virgens. Mas aí é preciso ver que há um preço a pagar quando se violenta alguma coisa, no caso mesmo a terra. E o que o Bilac vai mostrar no poema do Fernão Dias Pais Leme é que esse preço é a morte, né? Porque Fernão Dias Pais entrou pelo território adentro em busca das suas tão desejadas esmeraldas e, como a gente sabe através da história, ele nunca as encontrou, embora pensasse que as tivesse encontrado. Na verdade, ele encontrou apenas turmalinas, mas ele teve essa ilusão de que teria realizado o seu desejo, de que o seu desejo teria se colocado de maneira clara. Mas o que a gente percebe, então, é que, nesse poema, nós vamos ver que Bilac faz algumas substituições. Ao invés de ser o objeto do desejo ser a mulher, o objeto do desejo passa a ser a terra, né? A conquista da terra com suas riquezas. E o sujeito que deseja não é mais o amante, mas é o herói nacional. O Afonso, então, vai dizer o seguinte, que a maneira como se interdita o desejo, no caso do poema do Fernão Dias, o Caçador de Esmeraldas, o desejo é interditado através da morte, porque o Fernão Dias ele vai realmente pagar um preço por ter violentado uma região edênica, que era um paraíso onde não havia nenhum tipo de submissão de uns em relação aos outros. Ele foi fazendo isso tudo, e o que ele fez? Houve um confronto, vamos dizer assim, entre Eros, que é o deus do amor, e Thanatos, ou Thanatos, como dizem outros, que é o deus da morte. E, nesse confronto, quem predomina é Thanatos ou Thanatos, e é, portanto, quando Fernão Dias acaba morrendo. Mas o interessante é o modo como o Bilac mostra o suplício final de Fernão Dias Pais Leme, as portas da morte. Ele tem uma ilusão de estar realizando o seu desejo, mas é uma visão alucinatória das esmeraldas que ele tem, e, portanto, o desejo se realiza através de uma alucinação. É como vemos aí, predomina o verde em tudo, são as esmeraldas. Então, Bilac diz: verdes os astros no alto abrem-se em verdes chamas, verdes na verde mata embalançam-se as ramas, e flores verdes no ar brandamente se movem. Chispam verdes fuzis riscando o céu sombrio, em esmeraldas flui a água verde do rio, e do céu todo verde as esmeraldas chovem. Quer dizer, é uma alucinação através do qual ele está realizando o seu desejo, mas, na realidade, o seu desejo está inteiramente interditado, porque o que predomina é a morte. E, para encerrar, eu queria fazer uma ligeira referência ao Bilac prosador, né? Foi um prosador de primeiríssima qualidade. As conferências do Bilac são pedras preciosas, são joias puras. Eu diria apenas aqui exemplo, para dar um exemplo rápido, né, porque nem teríamos tempo para verificar como isso se daria no texto, mas um exemplo em que ele fala da beleza e da graça. Ele vai estabelecer uma comparação entre a beleza e a graça, mostrando que a beleza é algo que tem um lugar privilegiado, mas que a graça acaba ocupando um lugar ainda mais sedutor nessa relação. Então, vejam bem, quando eu falei que o Bilac é dono de um engenho verbal extraordinário, isso pode ser visto nessa conferência. Como que pode ser visto nessa conferência? Porque, para mostrar o que é essa relação entre a beleza e a graça, ele começa perguntando o que é o belo. E aí ele vai a Platão, onde Platão vai dizer que belo é o esplendor da verdade. E o Bilac vai dizer que isso é uma grande mentira. Não há como dizer que o belo seja o esplendor da verdade, até porque há mentiras belíssimas, né? A própria obra literária, na sua mentira, na sua ficcionalidade, tem sua beleza. Mas ele, para mostrar como isso é um engano, ele vai fazer uma comparação, e aí está o que eu queria chamar a atenção, o engenho verbal do Bilac, quando ele diz o seguinte, que se nós tomarmos uma estrela da constelação
da constelação a que está mais próxima da Terra, como é que chama? Alguém se lembra? A constelação que está mais próxima da Terra, ele diz que a luz dessa estrela, para alcançar a Terra, levaria 4 anos e 4 meses. Né? Então, a constelação do Centauro. Então, diz ele que se essa estrela morresse hoje, nós ainda passaríamos 4 anos e 4 meses vendo essa estrela brilhar. Ou seja, nós estaríamos vendo uma coisa que já não existe. Então, diz o Bilac, se nós não temos condições de confiar nos nossos sentidos, que são as coisas que nós supomos ser as mais ideais para conhecer a realidade, como que nós podemos ter a pretensão de conhecer o que é o belo no mundo, no sentido moral? Né? Então, vejam o que eu acabei de dizer, que é isso. Como o Bilac é um prosador engenhoso e emérito. E, para terminar, gente, ele tem contos muito interessantes. Né? No mês de julho, o caderno ilustríssima da Folha de São Paulo trouxe 2 contos do Bilac, que é O Vaso e o Diabo. Isso que eu falei aqui da poesia do Bilac, a gente vê inteiramente nesses contos. Né? Eu estou dizendo porque é fácil de encontrar esses textos para ler. Você lê os contos e acha que está diante de uma realidade. Quando você começa a olhar com mais detalhes a linguagem, os significantes ali estão deslizando na sua significação, sugerindo outros sentidos, a gente vê que o conto cresce muito de interesse e de qualidade e vai revelar coisas que aparentemente não existiam ali. O mesmo se dá com referência ao conto O Diabo. E o que é mais interessante é o seguinte, é que uma professora da USP, Eliana Robert Moraes, ela organizou uma publicação para a Companhia das Letras chamada O Corpo Descoberto, Contos Eróticos Brasileiros. Né? E esse livro, inclusive, foi lançado esse ano na Flip desse ano. Né? Mas o que é interessante é que esses contos foram selecionados pela Eliana para fazer parte desse volume que está falando de contos eróticos brasileiros. Então, a gente vê que é a delicadeza do Bilac de dizer sem grosseria, de dizer com elegância aquilo que, aparentemente, a gente só vê depois que presta atenção. Bom, mais ou menos era isso que eu queria dizer sobre o Olavo Bilac. Muito bem. Muito obrigado, professor, por essa bela aula que tivemos todos aqui sobre Bilac. Como é tradição da casa, eu franqueio agora o microfone para aqueles que quiserem comentar, fazer perguntas, naturalmente, de forma breve, para que o professor possa se manifestar. Muito obrigado. Registro a presença aqui da presidente da Academia Feminina Mineira de Letras, querida amiga Maria Elisa Chaves Machado. Que bom. Professor, uma pergunta. Assim como o senhor se converteu a Bilac em 74, houve, entre vários de seus colegas acadêmicos, especialistas, estudiosos e críticos literários, um grande movimento de reposicionamento crítico em relação à obra de Bilac. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu diria, Rogério, que todos nós constituímos uma turma de 18 alunos num curso, o primeiro curso de pós-graduação que eu fiz, que foi o curso de especialização promovido pelo PREPS, né, lá na PUC Minas, né? E tivemos a felicidade de contar com a presença de uma pessoa como Afonso Romano Santana, que veio dar um curso para nós. Então, curiosamente, eu acho que todos os meus colegas tinham mais ou menos a mesma concepção sobre a poesia de Bilac que eu tinha. E, no final, todos nós ficamos encantados. Principalmente as mulheres, muito encantadas com o Afonso Romano Santana, né? Diga-se. Né? Tudo bem. Professor, Flávia. deixa eu perguntar uma coisa que eu posso estar inteiramente enganada.
Mas o Afonso Romano de Santana tem um livro, que eu me lembrei dele agora, chamado O Canibalismo Amoroso, Sim. onde ele compara os poemas que os poetas fizeram para as mulheres do jardim e para as mulheres do pomar. Uhum. A mulher branca do jardim era rosa, intacta, intocável, e a mulher do pomar era um fruto saboroso e palatável, etc. e tal. Esses poemas são da mesma época do Bilac ou são de outra época? Olha, para dizer a verdade, eu não sei, não. Eu me lembro vagamente dessa parte, né? Porque no Canibalismo Amoroso, eu me liguei muito exatamente à parte em que o Afonso destaca a questão do canibalismo mesmo no amor, como é que se dá o canibalismo no amor. E, inclusive, um dos contos que foi levantado, quando o Afonso falou disso uma vez, foi exatamente um conto do nosso Roberto Drummond, Isabel numa Quinta-feira, né, que é um exemplo perfeito do que é o canibalismo amoroso enquanto amor e enquanto canibal, né. Agora, esses outros, realmente, eu me lembro vagamente da questão da rosa e do que representava esses dois elementos, mas eu não teria essa informação se os poemas são da época do Bilac. Da época do Bilac. É. Porque me pareceram muito próximos. Assim, né? essa ambiguidade da linguagem me pareceram muito próximos. É possível, porque o Afonso, na verdade, quando ele esteve aqui em 74 dando esse curso, ele já estava envolvido com essa pesquisa do Bilac, e, evidentemente, de outros, né, de outros poetas parnasianos, mas centrado no Bilac, já há muito tempo. Então, é muito possível, né, que ele tenha, de alguma forma, visto esses outros textos e, de algum modo, colocado esses textos numa espécie de trilha que seguia exatamente essas concepções da poesia do Bilac, né? Obrigada, então. Uhum. Professor, primeiramente, muito obrigado e parabéns pela sua palestra. A gente tem uma certa preocupação com relação à motivação do povo, dos estudantes, inclusive, para a poesia. Qual seria a forma ideal para, de novo, fazer despertar o interesse pelos versos, o interesse pelo conteúdo que estão impregnados nos poemas, principalmente sociais? Olha, vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Eu diria o seguinte, que o modo mais eficaz para produzir esse interesse seria exatamente nos cursos de literatura, nas faculdades de letras, né? Que é onde está se preparando o professor para atuar, sobretudo, na educação básica, né? No ensino médio, sobretudo, né? Quer dizer, o que a gente percebe é exatamente o seguinte, quando eles entram em contato com as análises que se fazem, né, dos mais diferentes autores, eles consideram aquilo assim como um marco na vida deles e eles, a partir disso, tenho certeza que eles passam a ver a literatura e a poesia, sobretudo, com outros olhos. Um exemplo que eu sempre vejo todos os anos é quando se analisa, por exemplo, eu analiso na PUC, com os alunos do 7º período de letras, o conto Missa do Gado, do Machado de Assis, né? Porque você dá o conto e pede a eles que falem sobre o conto. Eles não falam coisa com coisa, é uma conversa e tal, uma conversa de uma mulher de 30 anos com um jovem de 15 ou 17, não sei quanto é que ele tem lá, mas não passa disso, eu acho meio chato o conto, até isso eles dizem. Quando a gente começa a mostrar o que existe por baixo das palavras que Machado coloca ali, sugerindo uma outra realidade, aí eles ficam absolutamente entusiasmados com o conto, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, no caso da poesia, quando você pega, por exemplo, um poema como Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, né? E você mostra aqui, quando você chega, por exemplo, e mostra para eles, olha, veja aqui no momento em que o índio começa a se defender
E ele começa dizendo, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas nasci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Falei, vocês estão vendo que existe um tambor batendo aqui? Eles ficam assim entusiasmados com essas coisas, porque a questão da leitura é, sobretudo, a descoberta da leitura, né? O Afonso, inclusive, tem uma frase que ele, nunca mais ouvi ele pronunciando, não, mas ele pronunciou isso há uns 30 anos atrás, que ele dizia que não existem maus textos, existem más leituras, né? Então, eu acho que a obrigação é das faculdades de letras, porque é esse pessoal que vai levar para a educação básica, né, e para o ensino médio, o gosto pela literatura. Agora, é uma empreitada difícil, né? Porque concorrer com o WhatsApp e com redes sociais e com blogs é muito problemático, né? Mas, ainda assim, nós, professores de letras, né, continuamos batalhando na esperança de que resultados advirão desse trabalho, né? Maria Elisa. Continuando o que ele falou da escola, eu me lembro, na minha época, as crianças hoje seria do ensino fundamental, né? Mas tínhamos as 4 primeiras séries. Primário. Né? O antigo primário, né? Elas tinham muita poesia, decorava-se poesia, declamava-se poesia, né? E as crianças levavam um livro toda semana para casa para ler, etc. E eu os meus filhos gostam muito de ler, isso eu consegui. E eu fico achando, claro, que o que gosta mais, eu fico achando que até os 12 anos, né, se eles têm muito acesso à leitura, você tem o exemplo dos pais, né, e se tem esse movimento, claro que, como o senhor disse, a responsabilidade do curso de letras, né, de formar bons professores, e esses professores entusiasmados com a arte, né, com a literatura, principalmente com a poesia, porque a gente diz que parece que o pessoal tem mais dificuldade de amar a poesia, né? A gente não, né? A gente apaixona, mas a criança que eu fico achando, não tem uma teoria comprovada, mas até os 12 anos de idade, eu lembro que meus meninos aprendiam a ler muito cedo, que o pai e a mãe muito ocupados, e eu dava livro para eles e mandava, tipo os diários que se fazia antigamente, pedia para colocar o nome do livro, o nome do autor, da editora, né, do personagem principal. E o Renan, que é meu filho mais velho, ele não tinha ido ainda, que seria hoje a primeira série do Fundamental. Ele lia com uma facilidade. E quantos livros ele tinha lido? Eu fui ver naquele caderno dele, 100 e tantos livros. E a criança apaixona por leitura e vai. E a gente vê que, e também não são bem direcionados, mas eu vi tantas crianças lendo Harry Potter, por exemplo, né? Então, se elas conseguem ler aqueles livros com aquela densidade, imagina se os pais sabem conduzir as crianças. Claro, pode ler de tudo, né? Claro, sem nenhum preconceito. Mas para ler bons autores, né? Os clássicos, como nós estamos estudando hoje, com essa aula belíssima do Bilac. Acho que a família, em casa, tem um papel muito relevante, né, nessa questão de estar estimulando a leitura, né, de estar levando as pessoas à leitura. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, e tive a sorte de ter os 2 filhos serem encantados com a leitura. Até aconteceu um fato curioso comigo, foi o seguinte, esse meu filho mais velho, na época ele devia ter o quê? Talvez uns 10 ou 12 anos, e um dia ele chegou e falou assim, pai, eu já li todos os seus livros internacionais. Quer dizer, ele usou essa coisa. Internacionais, quer dizer, livros que não fosse literatura infantil, né? Eu queria que você me desse um livro, então, desses outros aí. Então, eu pensei, vou dar para esse menino para ler o livro do Oswaldo França Júnior, o Jorge, um Brasileiro, né? O menino leu o livro num dia. E eu lembro que o Oswaldo, nessa época, era vivo, né? E eu, então, disse para ele, quando eu encontrei, falei, Oswaldo, você quer ver como o seu livro é bom? E contei para ele que o menino tinha lido o livro em um dia.
O Oswaldo ficou tão entusiasmado com aquilo que mandou para ele um livro autografado, né, e dizendo que ele era um futuro escritor e tal. O meu filho acabou não se tornando escritor, ele se tornou médico, mas, mesmo assim, ele continua lendo e muito, e ele tem assim um prazer todo especial em ler, sobretudo, psicanálise, né, que é uma coisa que tem muita relação com essa questão da interpretação do texto, né. A educação básica é onde começa tudo, né. Essa questão de achar que deixa isso para o ensino médio, isso é uma falácia. Se não te começar lá embaixo, não começa hora nenhuma depois, né? Então, a questão é exatamente essa. É como vocês disseram aí. Antigamente, a gente vivia declamando poesia no ensino primário, né? Segundo ano primário, terceiro ano primário, a gente vivia declamando. Tanto é uma coisa que eu acho muito interessante constatar, quando eu lá no curso que eu dou para o 7º período de literatura brasileira, Gonçalves Dias eu introduzo com a Canção do Exílio. E eu pergunto, quem já leu a Canção do Exílio? Normalmente todos leram, mas leram lá no primário, né? Todos leram. Agora, você pergunta lá, quem leu, eles estão fazendo, vão começar um trabalho agora, quem leu Esaú e Jacó? Numa turma de 28, 3 tinham lido Esaú e Jacó. Canção do Exílio, todos leram. Por quê? Porque foi no primário, né? Então, é preciso começar lá. Lá é o lugar de talhar, né, a sensibilidade para a poesia, porque é muito difícil, realmente, você levar alguém a gostar de poesia diante dessa enxurrada de sugestões e de desenhos né, e de coisas da mídia que circulam, né, nos telefones celulares, né? É difícil, né? Então, tem que arrumar um jeito de começar lá embaixo, né? Quanto desperta na gente voltar a ler o Bilac. Eu até queria te perguntar se tem publicação sua sobre Olavo Bilac. Não, ainda não. É o tal negócio, né? Eu vou confessar uma coisa aqui. O livro que eu acho mais sensacional que eu encontrei até hoje, que supera todos os livros que eu já li, é o Grande Sertão Veredas, né? E eu gosto tanto do Grande Sertão Veredas, e falo tanto do Grande Sertão Veredas, que as pessoas com quem eu converso acham que eu já li o Grande Sertão Veredas ao longo aí de 30 anos, né? E, no entanto, sabe quantas vezes eu li o Grande Sertão Veredas? Uma vez. Eu já li o Machado de Assis, os principais romances dele, acredito que de 10 a 15 vezes cada um deles. Mas o Grande Sertão Veredas, eu tenho... Sabe por que eu li só uma vez? Tenho medo de ler a segunda vez e, de alguma forma, me desencantar com aquele encantamento que eu tenho em relação ao Grande Sertão Veredas. Então, o Bilac, mais ou menos, aconteceu não com essa, vamos dizer assim, com essa significação, né, do Grande Sertão Veredas, mas aconteceu mais ou menos isso. Quando o Afonso me virou para o lado do Bilac, né, eu fico com um pouco de medo de ficar vasculhando a coisa e começar a achar que aquilo não foi assim tão significativo. Embora, preparando essa palestra aqui, eu me dei conta de que, realmente, isso não aconteceu em momento nenhum. Eu fiquei ainda mais feliz de estar lendo o Bilac, relendo o Bilac, ao preparar os textos para essa palestra, entende? Que bom, e valeu a pena. Valeu. Excelente. Parabéns, professor. Tá, muito obrigado. Muito bem. Eu queria só registrar que, como o professor falou, o trabalho da escola é fundamental, o trabalho da família é preciosíssimo e valioso, mas queria registrar, tomar a liberdade de registrar, olhando aqui para a Maria Elisa, que é a líder da Academia Feminina Mineira de Letras, que, hoje em dia, há uma saudável proliferação dos grêmios, dos grupos de pessoas que se reúnem em residências particulares, em clubes, em academias como a Academia Feminina e em academias como a nossa aqui, né, para promoverem saraus, conversas, enfim, sobre livros, e isso dá um alento, dá uma esperança. Essa casa, por exemplo, assim como a casa que Maria Elisa preside, essa casa oferece uma alternativa, não é?
a novela da noite, por exemplo. Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, sua disponibilidade, pelo brilho da sua palestra de hoje. Palmas para o professor Aldemar.